É esta a diferença de preço entre o carbonato de lítio e o carbonato de sódio. 750 vezes. Enquanto o lítio ultrapassava os $150.000 por tonelada no início de 2026, o sódio, o mesmo que encontras na água do mar e nas salinas, custava cerca de $200 por tonelada. Uma diferença tão absurda que parece um erro de cálculo. Mas não é. E é precisamente esta disparidade que está a reescrever as regras da indústria automóvel. A 5 de fevereiro de 2026, num evento em Akechi, na Mongólia Interior, a Kato e a Shanga Automobile fizeram um anúncio que ninguém esperava. O primeiro veículo de passageiros do mundo equipado com baterias de íons de sódio, em produção em massa, estava pronto para chegar ao mercado. O modelo Changan Kiwan A06, com uma autonomia superior a 400 km, ia começar a ser entregue aos clientes em meados de 2026. Mas o que realmente deixou a indústria em silêncio não foi a autonomia. Foi o que a bateria fazia no frio. A menos 40 graus Celsius, a bateria de sódio mantém mais de 90% da sua capacidade. À mesma temperatura, uma bateria de lítio convencional perde entre 60% e 90%. A menos 30 graus, a bateria de sódio entrega quase o triplo da potência de descarga de uma bateria equivalente de lítio-ferro-fosfato. Pensa no que isto significa para quem vive em países com invernos rigorosos. Para quem já desistiu de comprar um carro elétrico porque no inverno a autonomia cai para metade. Para quem olha para o preço do lítio e desiste. Achas que esta é apenas mais uma tecnologia de laboratório? Ou estás a assistir ao momento em que a indústria percebeu que o seu modelo de negócio estava prestes a ser virado do avesso? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o que ninguém estava a contar era que o sal, a substância mais comum na Terra, se tornaria a arma mais poderosa na guerra das baterias. E a Coreia do Sul foi a primeira a perceber isso. A menos 30 graus, a bateria de sódio entrega quase o triplo da potência de descarga de uma bateria de lítio-ferro-fosfato com a mesma capacidade. A menos 40, mantém mais de 90% da sua capacidade. E a menos 50, sim, menos 50 graus Celsius, continua a funcionar. Mas a diferença que verdadeiramente aterrorizou a indústria não é o frio. É o preço. O carbonato de sódio custa cerca de $200 por tonelada. O carbonato de lítio, no início de 2026, ultrapassava os $150.000 por tonelada. Uma diferença de 750 vezes. 750 vezes. O sódio está em todo lado, na água do mar, no sal de cozinha, no cloreto de sódio que usas todos os dias. O lítio, não. E a outra vantagem que ninguém estava a contar: o processo de fabrico é praticamente o mesmo. A pasta usada nas baterias de sódio é mais macia e pegajosa, o que permite um revestimento mais uniforme nos coletores de corrente. Isto significa que as fábricas que hoje produzem baterias de lítio podem, com pequenas alterações, produzir baterias de sódio. Não é uma revolução que exige novas fábricas, é uma revolução que usa as que já existem. E a BYD? Não, a BYD não é a única. A verdadeira ameaça chama-se Kato. A Contemporary Amperex Technology Company Limited, o maior fabricante de baterias do mundo, com mais de 30% do mercado global. E, em 2016, a Kato começou a investigar as baterias de sódio. Investiu quase 10 mil milhões de yuans, mais de 1,2 mil milhões de euros, até 2025. Desenvolveu quase 300 mil células de teste. Tem mais de 300 pessoas em I&D, incluindo 20 doutorados. E depois, a 21 de abril de 2025, num evento Tech Day em Xangai, a Kato revelou ao mundo que tinha conseguido: a bateria Nastra. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque a batalha que se seguiu não foi nos laboratórios da China. Foi nos escritórios da Coreia do Sul. E a reação deles, isso sim, foi o verdadeiro pânico. Os engenheiros da Kato não estavam a brincar quando disseram que a Nastra era o princípio de uma nova era de química dupla. A 5 de setembro de 2025, a bateria Nastra tornou-se a primeira bateria de íons de sódio do mundo a obter a certificação da nova norma nacional chinesa GB3, 8031-2025, a norma que entra em vigor a 1º de julho de 2026 e que foi criada para eliminar o risco de incêndios em veículos elétricos. Para passar,
A bateria foi sujeita a testes extremos, compressão multidirecional, perfuração com broca elétrica e até corte à serra, tudo com a bateria totalmente carregada. Em nenhum dos testes houve fumo, faísca, fogo ou explosão. E depois veio o anúncio que mudou tudo. A 21 de abril de 2025, a Cato revelou a Nastra ao mundo. Uma bateria de sódio com 175 Wh por quilograma de densidade energética, comparável ao LFP de última geração, capaz de carregar do 0 aos 80% em apenas 15 minutos. Uma bateria que funciona a menos 40 graus, que mantém 90% da capacidade, e que a menos 30 graus entrega quase o triplo da potência de descarga de uma bateria LFP da mesma capacidade. A Coreia do Sul ouviu o anúncio. E o pânico instalou-se. Porque a Coreia do Sul perdeu a corrida do LFP. E agora sabia que ia perder a corrida do sódio também. Os coreanos tinham ignorado as baterias LFP durante anos. Apostaram tudo no NCM, níquel, cobalto, manganês, a química de alta densidade que dominava os carros de luxo. Quando a China começou a produzir LFP em massa, a Coreia ainda estava a planear a transição. Quando a China começou a produzir sódio, a Coreia nem sequer tinha começado a investigar a sério. Lee Seol-hae, o CEO da SK On, admitiu num encontro fechado: precisamos de monitorizar de perto as tendências tecnológicas das células de íons de sódio para o mercado de veículos elétricos de baixo custo. Tradução: estamos a ser ultrapassados e não sabemos como reagir. A LG Energy Solution, a única das 3 grandes coreanas a ter um plano, só prevê comercializar baterias de sódio a partir de 2030. Samsung SDI, SK On? Ainda estão a estudar se vale a pena. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque o verdadeiro pânico não foi a tecnologia em si. Foi o que ela representa. A China está a criar um ecossistema de baterias que torna os concorrentes irrelevantes. E os números que se seguiram nos mercados, isso sim, foi o golpe final. Foi o tamanho do maior contrato de baterias de sódio alguma vez assinado. A 4 de abril de 2026, a Cato e a Hyperstrong, 2 gigantes chineses, fecharam um acordo de 3 anos para fornecer 60 GWh de baterias de sódio para sistemas de armazenamento de energia. Para teres uma ideia, 60 GWh é o equivalente à produção anual de baterias de uma fábrica de dimensão média durante 3 anos. E é apenas o início. Porque o que os mercados perceberam, em tempo real, foi que a economia da bateria de sódio não era uma promessa de laboratório. Era uma realidade que já estava a ser cotada. Segundo um estudo do Fraunhofer Institute, o custo de produção de uma célula de sódio baseada em na NFM 111 é de 54 a 62 dólares por kWh. A mesma célula de lítio-ferro-fosfato, a mais barata do mercado, custa entre 64 e 76 dólares por kWh. A diferença parece pequena? Não é. Num carro com uma bateria de 60 kWh, a poupança é de cerca de $1.000 por veículo. Numa fábrica que produz 1 milhão de carros por ano, a poupança é de $1.000 milhões por ano. E é essa margem que decide quem ganha e quem perde. E a produção de massa já está a acontecer. A BYD, que não é a única a jogar este jogo, já tem uma linha de produção de 30 GWh de baterias de sódio em Qinghai, na China. A linha entrou em produção em julho de 2025 e está em fase de aceleração. A Cato, por seu lado, já vendeu as primeiras baterias de sódio para veículos comerciais ligeiros, a série Changxin II, com uma densidade energética de 175 Wh por quilograma. E, em setembro de 2025, a Nastra tornou-se a primeira bateria de sódio do mundo a obter a certificação da nova norma nacional chinesa GB3, 8031-2025. E depois ao mercado total. A 9 GWh em 2025. A capacidade instalada de baterias de sódio duplicou em 2025. Em 2026, deverá atingir 25 GWh. Em 2030, a procura global de baterias de sódio pode chegar aos 500 GWh. É o crescimento mais rápido de sempre para uma nova química de baterias. Mais rápido do que o LFP. Mais rápido do que o NMC. Mais rápido do que qualquer coisa que a indústria já viu. Achas que os mercados de ações estão a ignorar isto? Porque a Coreia do Sul não está. E o Japão também não. A Panasonic,
que tem 97% da sua produção em NMC e NCMA, percebeu que está no lado errado da história. A LG Energy Solution, que tem apenas 35% de LFP e 65% de NMC, está a fazer uma corrida contra o tempo que provavelmente vai perder. Porque o que a China fez não foi inventar uma bateria melhor. Foi criar um ecossistema completo, de minas de sal, a fábricas de material catódico, a células, a carros, que torna todos os outros dependentes. E quando fores dependente da China para baterias de sódio, estás a depender da China para tudo. A China não está sozinha nesta corrida, mas está a correr mais rápido do que qualquer outro. O que a Coreia do Sul descobriu nos meses seguintes ao anúncio da Nastra foi ainda mais assustador do que a própria bateria. A Kato não inventou apenas uma bateria de sódio. Inventou um ecossistema inteiro, e começou a assinar contratos que mudam a economia da indústria para sempre. A 27 de abril de 2026, a Kato e a Hyperstrong assinaram o maior acordo de fornecimento de baterias de sódio alguma vez visto, 60 GWh ao longo de 3 anos. 60 GWh. Para teres uma ideia do que isto significa, é o equivalente à metade de todas as baterias de armazenamento de energia que a Kato vendeu em 2025. E a BYD, o maior concorrente da Kato, investiu 100 mil milhões de yuans numa fábrica de baterias de sódio na província de Jiangsu, uma fábrica com capacidade anual de 30 GWh. O contrato da Kato com a Hyperstrong é o dobro da produção anual dessa fábrica. A Kato espera que, já este ano, entre 10 mil a 20 mil veículos elétricos sejam equipados com as suas baterias de sódio. E o plano de produção em massa em grande escala está previsto para o quarto trimestre de 2026. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. E depois há a economia. Segundo um estudo de Yao e colaboradores, o custo dos materiais para uma bateria de sódio em produção em massa pode ficar abaixo dos $10 por kWh. Uma bateria LFP equivalente custa atualmente entre $51 e $76 por kWh. A poupança é tão grande que a Kato está a planear que as baterias de sódio atinjam 50% do mercado LFP. E o que torna esta transição ainda mais assustadora para os concorrentes é que a Kato e a BYD vão produzir tanto baterias de lítio como de sódio nas mesmas fábricas, mantendo a utilização da capacidade de produção elevada independentemente da volatilidade dos preços das matérias-primas. A LG Energy Solution, a Samsung SDI e a SK On estão a ser ultrapassadas numa corrida que nem sequer sabiam que tinham começado. E a Panasonic, que tem 97% da sua produção em NMC e NCMA, percebeu que está no lado errado da história. Mas a verdadeira batalha ainda nem começou. E o que ninguém está a discutir é o que acontece quando o sódio se tornar o padrão. Agora fazemos a pergunta que ninguém está a fazer. O que é que esta bateria de sal, esta invenção que a indústria teme, significa para ti? Não para a Kato. Não para a Coreia do Sul. Para ti. Para o teu bolso. Para o teu dia a dia. A resposta é simples. O teu próximo carro elétrico vai custar menos do que imaginas. Quando a Changan lançar o Kiwan A06 com a bateria de sódio da Kato, o preço vai ser significativamente inferior ao de qualquer carro elétrico com bateria de lítio. E não é apenas o preço de compra. É o custo de manutenção. É a durabilidade. É a segurança. As baterias de sódio não pegam fogo. Não explodem. Não perdem capacidade no frio. E duram tanto ou mais do que as baterias de lítio. O que significa que o teu próximo carro elétrico não vai ter os problemas que assustam tanta gente: incêndios, autonomia no inverno, degradação rápida. E depois há o carregamento. A bateria Nastra da Kato carrega do 0 aos 80% em 15 minutos. Para comparação, o melhor carregador rápido da Tesla demora 20 a 40 minutos para uma carga semelhante. A diferença é pequena? Não. Em 15 minutos, estás a carregar o suficiente para 300 km de autonomia. Em 40 minutos, já perdeste 1 hora de viagem. Achas que isto muda tudo, ou ainda há tempo para reagir? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Mas a história não acaba aqui. Porque a verdadeira revolução não está no carro que vais comprar. Está naquilo que vais poder fazer com ele. A bateria de sódio não serve apenas para carros. Serve para armazenar energia em casa.
Serve para alimentar fábricas. Serve para substituir geradores a diesel em locais remotos. A China está a construir um futuro onde a energia é barata, limpa e acessível a todos. Enquanto a Europa debate se deve ou não proibir os motores de combustão em 2035, a China já está a produzir a próxima geração de baterias. Enquanto a Coreia do Sul decide se vale a pena investir em sódio, a Cato e a BYD já estão a assinar contratos de 60 gigawatts-hora. Não há tempo para hesitar. A pergunta não é se a China vai dominar o mercado das baterias. A pergunta é: quanto tempo vais esperar para perceber que já está a acontecer? Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.